Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma noite, estarmos na sua presença, podendo adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Sou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, e tenho certeza que o Senhor continuará fazendo maravilhas em nosso meio nessa noite. E para tanto, eu gostaria de compartilhar com toda a igreja a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 3, glórias ao Senhor. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de fazer menção dos versículos 13 ao 19. Hoje é o nosso culto de missões estrangeiras, então vamos estar compartilhando uma palavra nessa noite, que venha falar conosco profundamente através do Espírito do Senhor. Diz assim o texto, Marcos capítulo 3, versículo 13: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Felipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Glórias ao Senhor. Queridos, esse é um texto bastante conhecido dos irmãos, que vai falar sobre a eleição do colégio apostólico de Jesus, na qual o Senhor aqui vai nomear e vai chamar e escolher aqueles que iriam verdadeiramente fazer parte do seu ministério aqui na terra. Mas interessante é que antes da escolha, a Bíblia, ela diz que Jesus vai subir ao monte. Jesus, sendo 100% Deus, mas também 100% homem, ele sente a necessidade de, antes de escolher aqueles aos quais iriam permear todo o seu ministério ao seu lado, sentiu a necessidade de falar com o Pai. Jesus então, ele vai subir ao monte, e o evangelista Mateus é mais sucinto nessa questão, e lá em Mateus a Bíblia fala que Jesus vai passar a madrugada toda orando, vai passar toda a madrugada falando com o Pai, para tomar a decisão de escolher aqueles aos quais iriam andar ao seu lado. Pois bem, Jesus vai descer do monte da oração,
Jesus já está com o seu coração inflamado pelo Espírito Santo para escolher aqueles que estariam ao seu lado. E eu também acho interessante aqui, na escolha, que essa fase era uma fase de extrema importância, porque se fosse, pastor Marcos, na ótica humana, talvez qualquer um de nós aqui, se fôssemos escolher pessoas para estar ao nosso lado, num propósito tão importante quanto seria esse, nós talvez escolheríamos a dedo pessoas qualificadas, pessoas com bons currículos, pessoas que fossem doutoras, pessoas que fossem altas na sociedade. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo que Jesus, quando vai escolher aqueles que iriam estar ao seu lado, Jesus não olhou para a ótica humana, não olhou para aqueles que eram mais letrados, não olhou para aqueles que tinham mais uma posição social maior. Não, ele não olhou para aqueles que tinham mais dinheiro ou recursos financeiros, mas Jesus olhou para aqueles que estavam com o coração quebrantado para estar fazendo a sua vontade. Perceba que na ocasião uma multidão cercava Jesus. Jesus já tinha seguidores aqui, mas seguidor não significa que é discípulo. Vou repetir isso aqui. Ser seguidor não significa ser discípulo. Discípulo é estar junto. Discípulo é ser chamado para produzir. Aliás, a palavra aqui, quando diz, nós vamos entrar aqui no texto propriamente dito, mas quando Jesus chama aqui, e a Bíblia diz, e nomeou, a palavra nomeou aqui no original grego é poieo, e poieo é chamar alguém e nomear ele para ele produzir alguma coisa. Aleluia. Deus não ia chamar ninguém para ficar parado. Deus não ia chamar ninguém para ficar inerte. Deus não ia chamar ninguém para ficar estagnado. Ele iria chamar, mas iria dar uma nomeação para que pudesse produzir. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Tem alguém que pode falar, mas eu já sirvo a Deus, eu já aceitei a Cristo como meu Salvador, está muito bom, Senhor, vou ficar aqui no meu banco, vou ficar quietinho aqui, vou ficar sentado. Não, você faz parte da eleição de Jesus. Esses 12 começaram o colégio apostólico, mas depois disso, ele expandiu a chamada para a sua igreja, e nós que estamos aqui, estamos na mesma condição dos que foram chamados em Marcos capítulo de número 3, então você não pode ficar parado, ele te chamou e quer que você produza. Aleluia. Então, a multidão cercava Jesus, mas dentre aquela multidão de seguidores, Jesus precisava escolher 12. Fazendo um paralelo aqui, irmãos, com as redes sociais, que é conhecida por todos. As redes sociais tem pessoas que ficam atrás de seguidores, né? Quanto mais seguidor a pessoa tiver, mais influente ela é. Então hoje as redes sociais, elas quanto mais seguidores a pessoa possuir na sua rede social, mais influente ela é.
Mas quando a pessoa vai olhar para os seus seguidores, vai ver que ali tem pessoas que nunca falaram com ela. Vai olhar ali dentre os seus seguidores pessoas que nem conhecem a sua realidade, não sabem a intimidade do seu dia a dia. Jesus não precisa de seguidores, Jesus precisa de discípulo. Jesus precisa de pessoas que sejam comprometidas com a sua obra. E eu quero crer que nessa noite está um povo aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, que não é apenas seguidores de Jesus, mas são discípulos que foram chamados para uma boa obra. Aleluia. Irmão, se você é só seguidor de Jesus, está na hora de a partir de hoje você ser discípulo. Para de querer acompanhar Jesus de longe. Para de querer acompanhar Jesus de longe, só está no meio da multidão. Jesus já está olhando para você e está dizendo: eu quero que você saia de ser seguidor, pare de querer só me seguir e venha ser meu discípulo. Eu quero usar a tua vida, eu quero nomear você para você produzir, eu quero nomear você para fazer a diferença, eu quero te nomear porque você tem potencial. Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus da tua boca? Quantas pessoas, talvez ao lado da sua casa, na vizinhança onde você mora, na faculdade que você estuda, no trabalho que você desenvolve, existem pessoas que estão esperando a palavra de Deus sair da tua boca. Aleluia. Então abre a tua boca, seja discípulo para essa pessoa a partir de hoje. Versículo de número 13, Jesus sobe ao monte, chama para si os que ele, diga, os que ele quis. Jesus não precisou tomar nenhuma ocasião, ou seja, não precisou tomar nenhuma palavra com alguém, para poder escolher as pessoas que iriam estar do seu lado. Mas ele escolheu quem ele quis. Aleluia. Você está aqui hoje, minha irmã, meu irmão, porque ele quis. Isso é forte demais. Parece coisa simples, mas isso é forte, é tremendo. Onde é que estaria eu e você outrora? Onde é que eu e você estaríamos alguns anos atrás? Mas ele olhou para você, pastor Vilmar, e ele disse: eu quero ele como discípulo. Aleluia. Deus olhou para você, Silvana, e disse: eu quero ele como discípulo. Porque talvez alguém possa olhar e dizer: mas ele não vale nada. Mas ela não vale nada. Mas quem escolheu foi eu, diz o Senhor, porque eu quis. Se você está aqui hoje é porque ele quis. Se eu estou aqui hoje é porque ele quis. Se você foi chamado como discípulo é porque ele quis. E se ele quis, ele se responsabiliza. Jesus não foi pegar opinião com ninguém, não. Será que eu chamo fulano? Será que eu chamo ciclano? Irmão, se Jesus fosse, pastor Carlos, pedir a opinião de alguém, alguém ia olhar para Pedro e ia escolher Pedro? Ia, irmão? Jesus ia falar: vou escolher aquele rapaz chamado Pedro. Aí alguém ia chegar para Jesus e falar: Pedro, Senhor, Jesus, tu não conhece como é esse camarada, Jesus. Tu não sabe como é Pedrão, Jesus. Qualquer coisa ele quer resolver no braço, ele quer arrancar a espada da bainha. Ó, Jesus, Pedro não, escolhe outro. Tem outro aqui que é melhor, é estudado nas melhores faculdades de Jerusalém. Tem outro aqui que é doutor. Tem outro aqui que sabe escrever muito bem. Já pensou se Jesus fosse pegar conselho com alguém para escolher o seu colégio apostólico? Com certeza nenhum deles estariam no seu ministério. Sabe por quê? Porque o homem, ele olha a aparência, mas Jesus olha o coração.
Se fosse pela aparência, eu não estaria aqui pregando nessa noite. Se fosse somente pela aparência, você não estaria sentado aí onde você está. Deus um dia te prometeu, dizendo que você ia sentar no meio dos grandes, que Deus ia te colocar no lugar de destaque, e Ele cumpriu, porque Ele é fiel. E por quê, pastor? Porque Ele quis. Deixa falar quem quiser falar, meu irmão. Deixa apontar o dedo quem quiser apontar. O importante é que tu tá aí porque Ele quis. E se Ele quis, ninguém tira. Se Ele quis, ninguém puxa o tapete. Se Ele quis, ninguém vai atrapalhar o teu ministério. É porque Ele quis. Versículo 14. E nomeou. A palavra nomeou aqui é poiel, no sentido de produzir, ou seja, chamou para si os que ele quis, e nomeou, falou: agora vocês vão produzir. Porque enquanto vocês estavam no meio da multidão, era só mais um. Enquanto vocês estavam no meio da multidão, era só mais alguém que estava como seguidor. Agora não. Agora eu estou nomeando para que vocês possam produzir. E chamou 12 para que estivesse com eles e mandasse a pregar. E que tivesse o poder, exousia, autoridade de curar as enfermidades, expulsar os demônios. E aí ele começa a chamar os nomes daqueles que iriam ser seus discípulos. Mas olha que interessante. Começando aqui, eu quero falar sobre 3 fases da chamada. A primeira é exatamente o recrutamento, é quando Deus chama. No capítulo 3, no versículo de número 13 até ao 18, é a primeira fase dessa chamada. É a fase que Deus escolhe, é a fase que Deus recruta, é a fase que Deus seleciona. Lembra daquele texto que diz lá no livro de Mateus que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos? Aquilo não é para salvação não, irmão. Aquilo é para fazer a obra. Muitos são chamados, a multidão é chamada, mas escolhidos são poucos. E você é um dos poucos que Deus escolheu e colocou aqui. Aleluia, para produzir. Então agora, nessa fase do recrutamento, Ele chama, Ele nomeia para produzir, executar uma tarefa. Olha só que interessante, a palavra lá em João capítulo 15, versículo 16, se puder pôr na tela para a gente, João capítulo 15, versículo de número 16, gostaria que todos lessem em alto e bom som, vamos lá? Todos juntos, 1, 2, 3, não fostes, me escolhestes a mim, mas eu eles vou, glória a Deus. Presta atenção aqui, olha o que agora João vai falar no capítulo 15, versículo 16. Ele vai falar a mesma coisa que Marcos, Mateus e Lucas escrevem aqui nos evangelhos sinóticos. E o interessante é que essa parte da chamada, João ele não escreve. Só os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, escrevem sobre a chamada, sobre este episódio. João já oculta esse episódio, mas lá no capítulo 15, versículo 16, ele fala as palavras de Jesus: não fostes vós que escolhestes a mim. Remetendo a Marcos capítulo 3, não fostes vós que escolhestes, mas eu, lembra lá atrás quando eu desci do monte, eu vos escolhi a vós. E tem uma coisa, ele diz, e vos nomeei, mas olha que interessante como a Bíblia é tremenda, irmão. A palavra nomeei de João 15, 16,
é diferente da palavra nomeou de Marcos 3, apesar de ser em português a mesma tradução, mas aqui em Marcos é poiel, que é chamado para produzir, mas lá em João 15,16, a palavra é titemi, que significa colocar numa posição de destaque. Então quem é escolhido por Deus, irmão, não é qualquer pessoa. André, quem é escolhido para pregar a palavra não é qualquer pessoa. Deus te escolheu, te nomeou e te colocou numa posição de destaque. Mas, irmão, mas a glória não é para você, a glória é para Ele. Quem tem que estar em destaque não é você, é a palavra de Deus, é o Senhor da palavra. Ele é que tem que aparecer e eu e você diminuir. Então, por que Ele me colocou numa posição de destaque? Para você dar fruto. Porque árvore que não dá fruto não tem destaque. Vou repetir isso aqui, irmão. Árvore que não dá fruto, ela só serve para ser cortada e lançada no fogo. Mas árvore que dá fruto, ela tem destaque. Alguém olha para ela, olha como essa árvore está frondosa, olha como essa árvore está bonita, olha como essa árvore tem tanto fruto. Você se torna destaque. Mas o fruto, olha que interessante, a árvore dá fruto, mas o fruto não é para ela. Deixa eu ver quem pegou aqui. Deixa eu ver quem entendeu aqui. Vou repetir. A árvore dá fruto, mas o fruto da árvore não é para ela. O fruto que a árvore produz é para o outro. Irmão, isso é evangelho. Isso é evangelho, isso é evangelho. É você ter a capacidade de produzir, mas você nem sequer se alimenta daquilo que você produz. Por quê? Porque o fruto não é para você, o fruto é para outro. O fruto é para outro. Tem alguém aqui que é árvore de Jesus e está dando fruto para outra pessoa? Levanta a mão e comece a adorar a Deus, porque Deus te escolheu. Oh, maravilhoso Senhor. Glória a Deus. Não foste vós que escolhestes a mim. A primeira fase é a fase do recrutamento, da escolha, quando Ele chama, quando Ele nomeia para produzir em uma posição de destaque, de dar fruto, porque tem muitas pessoas que estão famintas, precisando ouvir a palavra, e somos nós, queridos, que fomos incumbidos dessa tarefa de pregar a palavra. Quantas pessoas estão aí perecendo? Nós todos os dias recebemos notícias, tanto aqui do Brasil, como de fora do Brasil, pela internet, pessoas que estão morrendo, sendo decapitadas, pessoas. Esses dias apareceu um vídeo aí na internet de pessoas lá na Síria, cristãos, sendo decapitados, crianças, eles matando as crianças, a troco de nada, porque apenas porque eram cristãos. Jesus está voltando, e nós não podemos ficar de boca fechada, meu irmão. Aleluia. Deus te escolheu para produzir. Abre a tua boca, pregue a palavra, pregue para um amigo, pregue para alguém da tua família, pregue para alguém que está na rua, que está precisando. Dê um testemunho de que Jesus é na tua vida, porque foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos chamou. O mundo precisa ouvir que Jesus é o único que pode salvar a sua alma. Aleluia. Só que deixa eu correr aqui, irmãos, porque nós estamos na primeira fase ainda. Diga comigo assim: primeira fase, a fase da escolha. Mas quando Jesus escolhe, irmãos, e Ele nomeia para produzir, aí a Bíblia diz que a primeira coisa que vai acontecer, pastor, vai se levantar as perseguições.
Porque todo aquele que é escolhido não pense que vai viver no mar de rosa. O evangelho, irmãos, ele tem o seu preço. A salvação, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Mas ser discípulo tem um preço. Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Vim para Cristo e fazer a sua obra tem um preço. Mas esse preço, irmãos, você não paga sozinho. Jesus está contigo. Olha o que acontece. Quando Jesus escolhe, nomeia, aí o texto vai dizer que eles foram para uma casa, e a multidão, juntamente com aqueles que foram escolhidos, foram juntos. E aí o versículo 21, e eu quero que você leia comigo no versículo 21, capítulo 3 ainda de Marcos. Você leia comigo, vamos lá? Versículo 21, 1, 2, 3. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora. Ele desce do monte com o seu colégio apostólico e com a multidão. Foram para uma casa. Jesus começa ali a pregar. E de repente, olha o que o texto diz: e quando os seus inimigos, quando os seus amigos, a Bíblia diz, quando os seus parentes, irmão, aqueles que deviam apertar a mão de Jesus e falar: estamos contigo, Senhor. Aqueles que tinham que olhar para Jesus e dizer assim: vamos juntos, Senhor, somos seus parentes. Não, a Bíblia diz que os seus parentes, ouvindo isso, que eles comiam e que conversavam acerca da palavra, se irritaram, pegaram em pedras para tentar prender, apedrejar e prender Jesus e os seus discípulos. A inveja se levantou. Talvez, a Bíblia não diz, mas dá o direito de conjecturar, talvez alguém naquele meio dos parentes disse assim: por que ele não me escolheu se eu sou parente dele? Por que não foi eu no lugar de Pedro? Por que não foi eu no lugar de Mateus? Afinal de contas, Mateus era cobrador de impostos, até no meio do seu povo, da sua nação, dos judeus, ele era desprezado, porque era cobrador de impostos e trabalhava para Roma. Por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Aleluia. E aí queriam prender Jesus, por quê? Porque a perseguição, ela às vezes vem, não de fora, mas de dentro de casa. Cuidado, irmão. Não deixe ninguém atrapalhar o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Seja ele de fora ou seja ele de dentro de casa. Não deixe ninguém atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Ele conta contigo. Ninguém vai atrapalhar o que Deus tem para fazer através de você. Pode se levantar a perseguição que for, e começaram a acusar ele, né? Acusar Jesus que ele expulsava demônios por Belzebu, e aquela coisa toda. E Jesus ali interpela com eles, dizendo: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando na sua casa sem primeiro maniatar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. 29, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo eterno. Estavam atribuindo o que Jesus estava fazendo aos demônios, irmãos. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E precisamos ter cuidado para não atribuir aos demônios
aquilo que é de Deus. Pois bem, a primeira fase passa, os discípulos já são escolhidos, nomeados, já estão com ele, servindo, e agora vem a segunda fase, ou segundo período, que é o período, diga, período do treinamento, porque Jesus chamou e escolheu, Jesus chamou e nomeou, selecionou. Só que Jesus, irmão, ele não ia soltar os discípulos ao seu bel prazer, sem antes ensinar a eles da forma com as quais eles iriam trabalhar no seu reino. Então Jesus cria a fase do treinamento, o período do treinamento. E nesse período do treinamento, irmãos, eu acho interessante que, por isso eu escolhi esse texto de Marcos, capítulo 3, porque se você for ver, Marcos aqui, ele traz essa história de uma forma cronológica. Olha que interessante, só para você entender, no capítulo 3 ele chama, no capítulo 4 e no capítulo 5 ele treina, e nesse treinamento tem dois períodos, tem duas fases. Nessa segunda fase, ou nesse segundo período, tem duas fases dentro dele. E qual é a primeira fase? É a teórica, e a segunda fase é a prática, porque Jesus nunca vai dar a teoria sem também lhe entregar a prática. Ele vai te ensinar e vai mostrar como é que se faz. Ele vai te ensinar na teoria, mas ele também vai te mostrar como faz. Então aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 nós vamos entender essa segunda fase, esse segundo período, que é o período do recrutamento, que é o período do treinamento, melhor dizendo. E aí a Bíblia diz, capítulo 4, versículo de número 1, se você puder ler, colocar na tela para a gente, do versículo 1 até o versículo de número, só o primeiro, tá bom, só o primeiro, para a gente ganhar tempo, vamos lá? Todos juntos, 1, 2, 3, e outra vez, começou, de sorte que entre, até aqui. Jesus agora, quando sai daquela problemática com seus parentes, Jesus vai para o mar. E agora ele vai dar início à segunda fase, que é a fase do treinamento. Mas dentro dessa segunda fase, ele primeiro vai começar com a teoria. Ele vai fazer o quê? Ensinar. Ele pede para afastar o barco, senta no barco, e a multidão toda reunida e os 12 discípulos escolhidos estavam lá. E a Bíblia diz que ele começa a ensinar por parábolas. E no capítulo 4 e no capítulo 5 nós vamos perceber que ele vai contar algumas parábolas na intenção de ensinar teoricamente para eles a forma nas quais eles teriam que absorver o que era ser um discípulo de Jesus, o que era o evangelho do reino, que a partir daquele instante eles precisariam pregar. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu me preocupo muito, e acredito que aqui os irmãos também se preocupam, é de falar de algum assunto que eu não conheça. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas vocês têm facilidade, têm oratória, conseguem falar bem. Sim, se me der para mim falar sobre qualquer outra coisa, talvez eu não consiga falar.
Mas se me der a palavra de Deus para me falar, eu vou falar, porque Deus tem me dado autoridade para pregar o evangelho. Por quê? Porque eu estou falando daquilo que eu conheço. Então, para os discípulos saírem para pregar, precisavam ser ensinados. Porque como é que eles iriam falar se não primeiro sentasse para ouvir? Irmão, tem muita gente que está querendo sair por aí já falando, mas nem sequer sentou para ouvir. Tem que sentar para ouvir primeiro, tem que aprender primeiro, para depois sair para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque hoje em dia tem muita gente por aí questionando tudo, tem muita gente por aí colocando pessoas na parede, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Precisamos ser instruídos na palavra, aprender a palavra, defender a fé que nós temos em Jesus. Precisamos aprender, irmão, o que é Evangelho de Deus, o que é Evangelho de Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele coloca agora os discípulos e a multidão para aprender. E aí o texto diz que ele começa a falando sobre as parábolas. Aí ele fala sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda. Então no capítulo 4 e no capítulo 5, não dá para a gente discorrer aqui, mas ele vai falar de diversas parábolas, e cada uma das parábolas tinha um ensinamento diferente. Depois você lê na sua casa todas as parábolas na qual Jesus usou para ensinar na teoria os seus discípulos. Então, irmãos, se dedique no aprendizado da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra que nós temos pregado. Nós precisamos ter intimidade com essa palavra, para não ser levado por nenhum vento de doutrina. Aleluia. Tem pessoas, paz, meus irmãos, nós estamos encontrando pessoas que outrora estavam sentados no nosso meio, que estavam ouvindo esta mesma palavra, que já não acredita mais no arrebatamento da igreja, que já não acredita mais que Jesus vai voltar, já era pré-tribulacionista, agora já virou pós-tribulacionista, acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, e ele vai ficar aqui para ver. Se ele quiser ficar, ele que fique. Eu acredito que Jesus vai arrebatar essa igreja antes da tribulação vier sobre a terra. Tem pessoas, irmãos, que estão deixando de acreditar na verdadeira palavra. Então precisamos tomar cuidado para refutar essas heresias que têm se instalado na nossa geração. Pessoas que estão já desacreditando da Trindade, e por aí vai outras e outras coisas que têm acontecido. Mas precisamos conhecer a palavra, e esse conhecimento Jesus deu aos seus discípulos, aquele aos quais ele escolheu. Mas aí eu quero passar para a terceira. Antes de passar para a terceira fase, ainda tem a fase teórica da fase 2, a fase prática, melhor dizendo, porque a fase teórica eles aprenderam através das parábolas. Agora a fase prática, Jesus, depois que ensina eles na teoria com as parábolas, Jesus agora vai executar com eles, mostrando da maneira que deveria ser feito, porque Jesus, irmão, não era chefe. Diga comigo assim: Jesus não era chefe, Jesus era líder. Tem diferença? Tem, irmão. Tem diferença de chefe para líder? Tem. Chefe, qual é a definição de chefe? Aquela pessoa que está sentada atrás de uma mesa, numa cadeira, com a caneta na mão, só delegando, só mandando, só mandando, só mandando, só mandando, mas fazer que é bom nada. Só manda, faz ali.
vai para lá, volta para cá, faz isso, faz aquilo, mas não sai do lugar onde está. Isso é chefe. Agora líder não, irmão. Líder, ele não fica sentado atrás de uma mesa. Líder, ele levanta e ele vai mostrar como é que tem que fazer. Aleluia. Ele vai pegar na mão de alguém e vai até o campo e vai mostrar: é assim que eu quero que faça, é assim que é a forma correta de fazer. Jesus pegou na mão dos discípulos e disse: vamos que eu estou com vocês. Ei, irmão, não te preocupa, abre a tua boca, faça a obra de Deus, prega a palavra, porque Jesus está contigo. Ele não só mandou você ir, Ele está contigo, Ele está do teu lado, Ele está no seu ministério. Aleluia. E aí eu preciso vir no capítulo 5, que ele começa agora a segunda fase do período do aprendizado, ou do período do treinamento, que é a fase prática. E aí o capítulo 5 diz: e chegaram a outra margem, eu vou ler para ser mais rápido, do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, e logo saiu ao encontro dos sepulcros um homem que tinha um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Até aqui. Olha só como ele começa o segundo período, a segunda fase do treinamento prático. Ele leva os discípulos a uma cidade chamada Gadara, do outro lado da marcha, e lá é a primeira experiência que os discípulos vão passar, vão relembrar tudo aquilo que eles ouviram na fase anterior, que foi a teórica. E agora, Jesus, eu vou mostrar para vocês na prática como isso acontece. Porque não sei se você se lembra, mas quando nós lemos no capítulo 3 de Marcos, quando Jesus nomeou e falou assim, era para pregar, expulsar demônio e curar as enfermidades. Então agora Jesus ia mostrar na prática. E quando chega em Gadara, você conhece a história, um gadareno, um homem, possesso de demônios, sai ao encontro. E Jesus ali expulsa aqueles demônios, aquela legião daquele homem. Aleluia. E os discípulos ficam olhando e entendendo tudo aquilo que eles tinham aprendido lá atrás. Ele está mostrando na prática qual é o poder que Ele está colocando nas nossas mãos. Se Ele tem poder sobre os demônios, nós também vamos ter, porque Ele está conosco. Ele nos deu a exousia, o poder delegado para poder expulsar os demônios, para poder curar as enfermidades e glorificar o nome do Senhor. E no capítulo 5 aqui, irmãos, nós vamos perceber, não vai dar tempo, que ele vai expulsar os demônios. E depois que ele expulsa os demônios daquele gadareno, eles vão passar para outra banda do lago, e aí ele vai encontrar ali uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e no meio do caminho, quando ele está indo para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha que estava praticamente morta, que tinha apenas 12 anos de idade, no meio do caminho, você conhece a história, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, olha que coisa interessante. A menina que estava quase morta tinha 12 anos de idade. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que estava sofrendo com aquela hemorragia. Era 12 anos de hemorragia com 12 anos de idade. Aí alguém pergunta, mas por que Jesus estava indo para a casa de Jairo? Ele parou para ouvir aquela mulher. Irmão, a mesma idade ou o mesmo tempo de vida daquela menina era o mesmo tempo de sofrimento daquela mulher.
Jesus, se tem uma coisa que ele tem, é senso de prioridade. Aleluia. Jesus sabe o que ele tem que fazer primeiro, irmão. Ele tem senso de... Aquela mulher precisava muito mais de Jesus naquele momento do que a menina que estava lá quase morta. Aquela mulher estava há 12 anos sofrendo de uma doença, tinha perdido tudo, já não tinha mais condições, mas a fé dela chamou a atenção de Jesus, e Jesus queria mostrar para os discípulos na prática como é que tem que se fazer no ministério de Jesus. É dar prioridade para aquilo que tem prioridade. Qual está sendo a tua prioridade, meu irmão? Aleluia. Qual está sendo a nossa prioridade? Talvez se fosse outro teria passado direto. Não vou dar atenção para essa mulher não, porque eu tenho um objetivo, tem uma criança que está quase morrendo e eu preciso lá. Não, Jesus tem senso de prioridade. Ele falou, vou parar para ela. A fé dela chamou a minha atenção. Aleluia. A multidão aqui está me apertando, a multidão está aqui me oprimindo, a multidão está do meu lado, mas eu não vi uma fé igual a dela no meio dessa multidão, e por isso atraiu a atenção de Jesus. Quer atrair a atenção de Jesus, meu irmão? Vou perguntar de novo, quer atrair a atenção de Jesus? Mostra para ele o tamanho da tua fé, mostra para ele que você acredita, mostra para ele que você crê, que ele ainda faz milagre, que ele ainda repreende enfermidade, que ele ainda ressuscita morto. Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e ele continuará sendo o mesmo eternamente. Ele não mudou, não tem sombra de variação, ele é o mesmo. Aleluia, aleluia. Então Jesus cura aquela mulher e continua andando para a casa de Jairo. Quando ele estava quase chegando, os servos de Jairo chegaram para ele e disseram, olha, não adianta incomodar mais o mestre, porque a tua filha já morreu. A morte tinha chegado na casa de Jairo, mas mal sabia ela que quem estava chegando lá na direção contrária era o dono da vida. Oh, aleluia. A morte tinha entrado lá, mas mal sabia ela que a vida estava chegando naquele lugar. Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não te preocupes. É como se Jesus estivesse falando assim, a vida está aqui, Jairo. A morte, ela vai partir em retirada, Jairo. A morte não tem poder contra mim, Jairo. Não te preocupa, estou chegando. Deus está dizendo algo para alguém aqui. Não te preocupa que a vida está chegando. Aquele que tem poder de resolver já está a caminho. Ele chega na casa de Jairo, pede para que todos saiam, e só entra ele, Pedro, Tiago, João e o pai. Aleluia. Você conhece a história? Jesus ressuscita aquela moça. Aleluia. Jesus disse, ela não está morta, mas ela dorme. E Jesus, pegando pela mão da menina, disse, Talita cumi, que em aramaico significa, menina, te digo, coloca-se de pé. Oh, aleluia. Eu não sei o que morreu na tua vida, minha irmã,
Eu não sei o que morreu na tua vida, meu irmão, mas nessa noite Deus me dá autoridade espiritual para profetizar de olhos abertos aqui. Eu quero profetizar porque o Espírito do Senhor me impulsiona. Eu não sei o que morreu na tua vida ou está prestes a morrer, mas a palavra profética para você e você que está em casa também é: Talita cumi, levanta, levanta, levanta. Aleluia. Ela levantou-se e andava, e todos ficaram assombrados e de grande espanto. Agora olha que interessante. Jesus começa a ensinar os discípulos na prática, começando em Gadara, e ali Jesus estava mostrando que ele era maior do que os demônios. Diga: Jesus era maior do que os demônios. Aí ele vai para a casa de Jairo, e quando ele passa pelo caminho da casa de Jairo, cura aquela mulher do fluxo de sangue, e ele também demonstra aos discípulos na prática que Jesus, diga, Jesus é maior do que as enfermidades. E aí ele chega na casa de Jairo, e quando ele entra na casa de Jairo, ele transforma a morte em vida, mostrando que, diga, Jesus é maior do que a morte. Nada pode vencer quem está com Jesus. Ele é maior do que as enfermidades, ele é maior do que as intempéries da vida. Antes aqui ele vai passar, eu pulei aqui, ele vai passar por uma tempestade junto com os discípulos, e na tempestade ele está dormindo na polpa do barco, e ele se levanta, os discípulos preocupados: vai afundar, nós vamos perecer. Jesus levanta e diz: homens de pequena fé, levanta a mão e repreende a tempestade, dizendo assim, diga, Jesus é maior do que as intempéries. É esse Jesus que você serve, meu irmão. É esse Jesus que você serve. Então vale a pena você pregar, vale a pena você ser discípulo, vale a pena você ser chamado, ser nomeado, vale a pena, porque Ele é maior que tudo, e Ele está contigo. E agora a gente chega na última fase, irmãos, no último período. Diga comigo assim: primeiro período, período da escolha. Segundo período, período do treinamento. Agora o terceiro período, diga, terceiro período, período do comissionamento. Agora os discípulos estavam prontos, pastor Ulisses, para fazer a obra. Aprenderam na prática, aprenderam na teoria, ouviram e foram ensinados, olharam e viram o que Jesus fez na prática. Agora Jesus diz: vocês estão preparados. A igreja está preparada. A igreja que foi forjada na palavra, foi forjada e é forjada no treinamento prático e teórico. Agora essa igreja está preparada para pregar o evangelho. Não vai ter demônio que vai se colocar na frente desta igreja. Não vai ter enfermidade que vai abalar esta igreja. Não vai ter tempestade que vai parar essa igreja. Por quê? Porque você está abalizado na palavra. Deus te forjou na palavra. Deus te preparou no evangelho. Capítulo de número 6. Veja que cronologia linda. Capítulo 3 Deus chama, da capítulo 4, capítulo 5 Deus prepara, e no capítulo 6 Deus envia. E agora, para a gente terminar, capítulo de número 6, se puder pôr na tela por gentileza, e nós vamos ler e vamos terminar a partir do versículo, para a gente ganhar tempo. Versículo, vamos ler do versículo 1, irmãos, e a gente termina até
o versículo 13. Vamos lá? E a gente termina. Capítulo 6, do 1 ao 13. Vamos lá? Gostaria que toda a igreja lesse para a gente poder concluir. 1, 2, 3. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos, e chegando, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizava-se nele. 4. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra e entre seus parentes na sua casa. 5. E não podia fazer ali obras, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas. Agora preste atenção no 7. Chamou a si os 12, a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes sobre os espíritos imundos. Continua. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. 11. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. 13. E expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os... A fase do comissionamento, irmãos. Agora eles estavam preparados para fazer a obra de Deus, porque lá atrás eles foram ensinados, chamados, escolhidos, treinados para fazer a obra do Senhor. É assim que Deus tem feito com a igreja. Que nessa noite você possa entender qual é o teu chamado, que você é um discípulo do Senhor. Você não foi chamado para ficar sem fazer nada, inerte. Qualquer coisa que você fizer na obra de Deus, ela vai ter valor no reino espiritual. E que Deus possa abençoar a sua vida, continuar nos ensinando, para que possamos continuar fazendo a obra de Deus e o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar, irmãos, se tem alguém aqui nessa noite que porventura veio nos visitar, veio participar deste culto, até em casa, pela internet, você que talvez quer aceitar a Jesus como seu Salvador, você que está aqui no templo ou que está em casa, que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite, a oportunidade é essa, está aberta. Tem alguém que gostaria de dar um passo para Jesus? Ele também te escolheu, Ele também te chamou. Saia do meio dos seguidores e venha ser um discípulo. Ele está te chamando nessa noite. Tem alguém no nosso meio? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém que porventura está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para Jesus. Alguém na galeria, alguém aqui na nave do templo que gostaria de dar um passo para Jesus. Ele está voltando. Ele te ama muito e quer transformar a tua vida, e esse dia pode ser hoje. Sai do teu lugar e venha. Tem alguém? Se tiver em casa, escreva nos comentários assim: eu quero aceitar a Jesus. Se você está em casa e ouviu essa palavra, e essa palavra tocou o teu coração, não deixe para amanhã. Tem alguém? Se não tiver, que Deus possa lhe conceder uma outra oportunidade. Que Deus abençoe. Se coloque de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Nosso pastor
nos deu autorização. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de uma vez mais podermos ouvir a tua voz através da tua inerrante palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque não somos apenas, Senhor, mais um no meio da multidão, mas somos aqueles que fomos escolhidos pelo Senhor, fomos nomeados pelo Senhor para fazer a tua obra. Vai abençoando a cada um aqui nessa noite, colocando, Senhor, no seu coração o desejo, Senhor, de fazer algo na tua obra, o desejo de servir ao Senhor, meu Deus, no ministério, o desejo, Senhor, de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Senhor, continue abençoando essa igreja missionária, continue abençoando, Senhor, as vidas, Senhor, que estão ouvindo a voz do evangelho. Tragam eles para a tua presença, salva, cura, liberta, Senhor, meu Deus, porque tu tens todo o poder no céu e na terra, e tem delegado este poder à tua igreja, Senhor. Continue abençoando a cada um de uma forma especial. Desperta, Senhor, o dom missionário na vida de cada um, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.